Estou no estado de Gifu, na cidade de Toki. Esse é o portão da escola Tono Chosen Shochu. Foi a pré-escola, primária e ginásio para coreanos da Coreia do Norte. Abriu em 1975, chegou a ter mais de 100 alunos. Em 1997, o primário fez a fusão com a escola Toshun Chosen Shochu, do estado de Aichi, na cidade de Kasugai. Aqui dizem que viram assombrações com aparência de homem, crianças, e ouviram risadas e passos pelo corredor. Vocês vão ver que parece um labirinto. Mas não estou aqui para procurar fantasmas. Vou falar um pouco sobre a história dos coreanos no Japão. Achei melhor falar de um local com ligação à história. Desde 1910, a Coreia foi anexada ao Japão. Lógico que para chegar nesse resultado, teve o político Kim Ok-gun, coreano que conseguiu um golpe de estado, mas durou apenas 3 dias. A briga interna do reinado coreano, assassinato da rainha Min, a primeira guerra sino-japonesa, Tratado de Shimonoseki, Império Coreano, assassinato de Ito Hirobumi, guerra russo-japonesa e assim em diante. Mas esse vídeo é sobre como os coreanos chegaram aqui e o que aconteceu nesse período. Até hoje, a Coreia do Sul e o Japão discutem sobre os acontecimentos da época. O Japão diz que fez a base da modernização da Coreia. Fizeram saneamento básico, construíram escolas, ferrovias, a reforma agrária foi feita e colocaram o Koseki. É o documento de você, família e ancestrais, que expliquei no vídeo de discriminação japonesa. Já os coreanos dizem que até pode ter sido a base da modernização, mas foi graças ao trabalho escravizado que tiveram que fazer. Foram obrigados a ter nacionalidade japonesa, escolas foram feitas para aprender a língua japonesa. Muitos fazendeiros não tinham o documento das propriedades. Então, no sistema de verificação das terras, as fazendas eram tomadas pelo governo e vendidas para japoneses imigrantes. No final de 1910, havia mais de 170 mil japoneses morando na Coreia. Fazendeiros que conseguiram ficar eram obrigados a aumentar a produção e vender barato para exportar ao Japão. Desde 1937, no ano da Segunda Guerra Sino-Japonesa, foi feita a política Kominka. O Ko significa imperador, Min, o povo, Ka significa virar, transformar. Essa política, no registro, está datado em 37, mas os coreanos dizem que a tentativa de controle mental foi bem antes. A cultura, história, língua coreana, literatura e canções nacionais foram reprimidas. Foi obrigado a venerar os santuários shintoístas construídos no país. Na época da Segunda Guerra Sino-Japonesa, os jovens que nasceram depois da anexação da Coreia e Taiwan se alistaram no exército pela falta de serviço ou acreditando estar protegendo seu país. Nesse período, mesmo os coreanos dizem que não foi forçado, mas vinha todo dia a polícia japonesa persuadir os jovens dizendo que a família inteira também receberia ajuda. Muitos relatos que estou contando são de entrevistas feitas do canal japonês NHK com ex-soldados coreanos sobreviventes. Em 1940, fizeram Soshi Kaimei. Era a política de mudar o nome e sobrenome ao estilo japonês. O Japão diz que não foi obrigatória a mudança. Os coreanos que queriam. Em uma pesquisa diz que, em abril até junho de 1940, menos de 30% do povo tinha mudado. Já em agosto, 80% colocou o nome e sobrenome japonês. Os coreanos dizem que simplesmente foram obrigados. Na época e ocasião, quem iriam querer mudar o nome que foi recebido pelos queridos? Quem iria querer mudar o sobrenome de seus ancestrais? Teve vários movimentos de independência que foram reprimidos. Para falar sobre as mulheres de conforto, vai precisar de um vídeo inteiro. Durante anos, na Coreia muitos viviam numa vida precária. Nisso surgiram empresas japonesas que faziam propagandas para ir trabalhar no Japão, que estavam com falta de mão de obra. Os coreanos começaram a vir trabalhar
principalmente nos serviços em minas, construções e em todo tipo de trabalho simples, mas perigosos. O salário era quase a metade, comparado com os dos japoneses. Em 1935, já havia 500 mil coreanos. No final da Segunda Guerra Mundial, mais de 2 milhões moravam no Japão. Irei contar alguns acontecimentos relacionados à época. No dia 1º de setembro de 1923, houve um grande terremoto no Japão, que causou mais de 105 mil mortes. 80% da causa foi incêndios nos estados de Tóquio e Kanagawa. No dia seguinte, foi declarada a lei marcial. Por meio de telegrafia, a polícia foi avisada para monitorar os coreanos, porque ouviram boatos de que estavam planejando colocar veneno em poços, estrupar, explodir e atear fogo em casas no meio do caos. Nos jornais e rádios também foi publicado coisa parecida. Principalmente em estados afetados pelo terremoto, mais de 3 mil grupos de vigilantes com lanças de bambu, espingardas de caça e nihonto, espada japonesa, assassinaram milhares de coreanos e centenas de chineses. Arquivos do governo mostram que o exército também matou centenas. Descobriram até nas redações de crianças japonesas contando que coreanos estavam sendo assassinados na frente delas. Aconteceu um massacre daqueles denominados Burakumin, do vídeo Discriminação Japonesa. No dia 6 de setembro, na Vila Fukuda, do estado de Chiba, vendedores ambulantes de remédios e suplementos diários, vindos do estado de Kagawa, estavam descansando no santuário Katori. Um casal e suas 4 crianças, uma de colo e marido aleijado, ficaram num canto. 2 casais, uma estava grávida. 3 crianças e 2 jovens estavam em outro canto. Para atravessar o rio, foram conversar com o barqueiro, que achou esquisito o sotaque, e saiu berrando chamando vigilantes. Até um grupo de vila vizinha apareceu. Um policial e mais de 100 pessoas cercaram os 9. Estavam com lanças de bambu, espingardas e tobiguti. No Brasil, acho que seria o machado curto de virar os troncos. Perguntaram se eram japoneses. Como eles tinham o dialeto Sanuki, o povo achou que eram coreanos. Mandaram cantar o hino nacional Kimi ga yo. Enquanto o policial foi pedir reforço na delegacia, o povo acertou na cabeça dos homens com o tobiguti. Até a mulher, grávida, e as crianças foram furadas com lanças. Corpos foram jogados no rio. Os 6 restantes foram amarrados. Quando estavam prestes a jogá-los no rio, a polícia chegou para impedir. 8 foram presos pelos assassinatos brutais. 3 anos depois, quando o imperador Showa assumiu o trono, todos receberam o indulto imperial. Quando isso acontece, alguns, com pena de morte, reduz a pena para perpétua, e muitos presos são soltos. Alguns anos atrás, quando mudou de Heisei para Reiwa, um amigo meu que estava preso, continuou preso. Talvez por serem Burakumin, não se sabe a verdadeira razão, mas essa barbaridade ficou no escuro até a década de 80. Descobriram somente quando um sobrevivente do ocorrido contou a pesquisadores que estavam procurando saber detalhe sobre o terremoto e massacres de coreanos que aconteceu. Talvez os jovens não saibam o que é, mas o sobrevivente deixou gravados os acontecimentos em uma fita cassete. Dia 1º de setembro de 2023, um filme sobre o acontecido foi lançado. Teve outro acontecido. No registro da polícia, diz que no dia 2 de setembro, na Vila Tsurumi, do estado de Kanagawa, vigilantes trouxeram 4 coreanos à delegacia. Falaram que viram os 4 beber água no poço perto da estação, e um deles tinha 2 garrafas. Estavam dizendo para matá-los porque tinha veneno nas garrafas. O chefe da polícia, O Kawatsunekichi, bebeu na frente de todo mundo, provando o contrário. Então os vigilantes foram embora. Na manhã seguinte,
tinha 220 coreanos e 70 chineses sendo protegidos pelos 30 policiais. Mais de 1.000 pessoas estavam na frente da delegacia, gritando que iriam matá-los. Okawa falou para a multidão: se quiserem pegá-los, vão ter que passar por nós. Não iremos entregá-los a ninguém. Parecia que tinha acalmado, mas gritaram perguntando se eles fugirem, como se responsabilizavam. Okawa falou que se isso acontecer, ele iria fazer seppuku. O povo até que enfim desistiu. Eu lendo, achei heróico demais, mas vai da opinião de cada um. Dia 9, no total de 301 protegidos, foram levados ao porto de Yokohama. Subiram em um navio para serem entregues à marinha para protegê-los. Pessoas que viviam uma vida normal, comerciantes, fazendeiros, se armam para matar sem dó, com sangue nos olhos, boatos, medo, raiva, tristeza, todo tipo de sentimento estava no extremo. Mas não justifica nada. No começo de 1945, o Japão já tinha perdido muitos soldados. Então começou a trazer forçado milhares de jovens coreanos e taiwaneses. Muitos foram levados ao Manchu, estado fantoche do Japão na China, para treinar 2 meses. Quando voltava para casa, já tinha chegado a folha vermelha, o certificado de alistamento, que significava já ir para a guerra. Se recusar, era pena de morte. O Japão diz que no registro consta 200 e poucos obrigados, mas enquanto estavam no treino deles, a guerra acabou. Na Segunda Guerra Mundial, mais de 150 mil coreanos e 30 mil taiwaneses morreram lutando pelo Japão. O Manchukuo, que para os japoneses é Manchu, foi um país imperial controlado por eles. Manchu é um nome, e o Kuo seria na tradução o país. Em japonês seria Kuni, Koku, que no exterior devem ter pensado que era a continuação do nome. Por isso acho que ficou Manchukuo, mas na minha opinião o correto seria Manchu. Quando a União Soviética invadiu Manchu, em agosto de 1945, soldados coreanos eram obrigados a amarrar no corpo bombas e ficar escondidos em trincheiras, um simples buraco, esperando os tanques soviéticos para se explodir. Quando o exército japonês se rendeu, foram detidos e enviados para a Mongólia, Cazaquistão e Sibéria, que no inverno ficava 40 graus abaixo de zero, para trabalho forçado em ferrovias, estradas, minas e agricultura. Sobreviventes japoneses dizem que foram enganados, porque os soldados soviéticos diziam que seriam levados de volta ao Japão. Foi um total de mais de 570 mil detidos. Mais de 10 mil eram coreanos. Teve pessoas reconhecidas como coreanos pelos soviéticos e foram liberadas para voltar para casa. Depois de alguns meses na Sibéria, os coreanos foram identificados. Demorou porque todos tinham nome japoneses. Mas os coreanos detidos não sabiam que o país estava se dividindo entre norte, com apoio da União Soviética, e sul, com apoio dos Estados Unidos. Tiveram que ficar trabalhando até o final de 1948, quando a União Soviética resolveu levar todos à Coreia do Norte. Na Sibéria, muitos morreram pelo trabalho forçado ou desnutrição. Quando encontravam e iam carregar, as partes do corpo quebravam porque já estava congelado. O chão também ficava duro. Não tinha como enterrá-los. Faziam fogueiras para descongelar, mas várias vezes só conseguiam cavar alguns centímetros. Então só colocavam a neve por cima. Logo os lobos levavam tudo. Mais de 40 mil pessoas morreram nos locais de detenção.
Após a guerra, o Comando Supremo das Forças Aliadas libertou a Coreia e falou para voltarem a seu país. Até 1946, 1.400.000 voltaram. Mas por ter vivido décadas aqui, não ter mais local para voltar, sem dinheiro e pelo clima estranho do governo coreano, 600.000 resolveram ficar. Em 1947, o registro de estrangeiros foi feito. Eles eram japoneses ainda, mas o Japão considerava estrangeiros. Desde 1948, quando a Coreia foi dividida entre Norte e Sul, e em 1950, quando começou a guerra, mais de 400.000 embarcaram ilegalmente em navios rumo ou de volta ao Japão. A criminalidade de coreanos aumentou. O governo queria deportar os presos, mas o Japão não aprova a Coreia do Norte como país, e o presidente da Coreia do Sul não aceitava a deportação. Em 1952 entrou em vigor o Tratado de São Francisco. No padrão internacional, as pessoas podiam escolher, mas no Japão foi diferente. Mesmo tendo nascido no país, foi tirado a naturalização japonesa. Os coreanos tiveram que escolher entre Norte e Sul. As pessoas que escolheram Norte são apátridas para o Japão. No documento ficava escrito apenas coreano. Soldados feridos em combate não receberam assistência nenhuma por não ser mais japonês. Muitos eram da segunda ou terceira geração colonizada. Não importa se nasceram na Coreia ou Japão, lutaram pelo país e de repente viraram estrangeiros. Os coreanos e taiwaneses que estavam no Japão, até os que vieram ilegalmente, conseguiram receber o visto permanente especial. Tem mais regalias que o visto permanente normal. Vocês já ouviram falar da Wada Akiko, uma das mais poderosas apresentadoras de TV japonesa? Rikidou-san, uma lenda da luta livre do Japão, que ensinou Antônio Inoki e Gigante Baba? O ator Matsuda Yusaku, modelo do Aokiji do anime One Piece, é mestiço de coreano com japonês. E o Masutatsu Oyama, que criou o Kyokushin Karate, também é coreano. 30% de yakuza da época eram coreanos. Em 1959, a Cruz Vermelha Japonesa e a Cruz Vermelha da Coreia do Norte queriam ajudar os coreanos que estavam sendo discriminados. Eles fizeram reunião com o governo japonês, que na verdade queria expulsar os coreanos, e também com o governo da Coreia do Norte, que queria mão de obra. A Associação Geral de Residentes Coreanos no Japão, que apoia o Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, fez várias propagandas dizendo que o país era um paraíso na Terra. Até 1984, mais de 90.000 voltaram. Para a maioria, foi e continua sendo para seus descendentes um inferno na Terra. Sobre esse assunto e como é a vida dos coreanos no Japão, irei contar no futuro. E aí, o que acharam?